Mais uma pergunta que eu adoro responder. Então, vamos lá. A diferença entre uma muda normal e uma muda híbrida, né? A muda normal, o que que ela é? Ela é uma muda que ela se desenvolveu a partir da germinação por semente. Então, ela carrega consigo essa combinação genética dos seus pais, né? E ela demora muito mais tempo para produzir. Podem levar de 10 a 14 anos para produzir tudo que é feito de semente, né? E ela tem as características iguais à planta aos seus pais, né? Iguais à planta mãe. Já uma muda híbrida, ela é resultado do cruzamento genético de duas plantas diferentes, geralmente da mesma espécie, mas de variedades diferentes, né? Que daí com o objetivo de combinar as suas melhores características de cada uma e ter assim uma muda muito mais produtiva, que daí no caso se torna uma muda híbrida. E ela consegue produzir muito mais frutos, mais cedos e em maior quantidade. E também com um melhor sabor e mais resistente à doença. As mudas híbridas geralmente apresentam um maior vigor e uniforme nas suas características, né? Então, a muda híbrida, ela é criada especificamente para melhorar certas características em relação às mudas normais, né? Elas são aprimoradas, sendo que muitas vezes mais produtivas e mais precoce na produção de frutas, né? Na maioria das vezes a gente só consegue ver esse nome no caso quando a gente vai pesquisar sobre jabuticaba híbrida, né? Então, a jabuticaba híbrida, ela é uma variedade que produz fruto muito mais cedo, em alguns casos praticamente o ano todo, em algumas regiões o ano todo, e diferente do que a jabuticaba sabará, que frutifica uma vez por ano. As nossas mudas, elas aguentam uma viagem de até 30 dias úteis, né? A gente cuidadosamente embala e prepara elas para viajarem e aguentarem uma viagem de até 30 dias úteis. O que acontece é que o pessoal está se confundindo bastante, é que tem espécies de mudas também, que são as chamadas caducifólias, né, que derrubam as folhas no inverno, nessa época do ano, outono, inverno, que a gente já chegou no inverno aqui em Santa Catarina, né? Elas já estão totalmente sem folhas. Aí você pode receber algumas espécies dessas que vai estar só o caule e parece que elas estão mortas, mas na verdade elas não estão. Elas estão fazendo seu ciclo biológico, que é o ciclo de repouso vegetativo, que assim são as mudas de caqui, pêssego, ameixa, romã e muitas outras, que daí chegam sem folhas, mas não estão secas. Nossas mudas de lixia, elas podem produzir no primeiro ano de plantio, porque elas são mudas feitas através de uma técnica de produção que se chama auporquia, que é um galho de uma planta mãe já produzindo excelentes cargas de frutos, ao qual a gente deixa o material genético enraizando nessa própria árvore, num galho escolhido, e daí a gente transfere depois de 2 anos para as embalagens de produção, ao qual então, a partir de 1 ano de plantio, ela já produz na sua época de colocar as frutas da lixia, né? Essa é uma excelente pergunta e eu gosto muito de responder, porque todas as mudas, as plantas, até aquelas da horta, a gente precisa dar comida para elas. E o melhor alimento para elas é o nitrogênio, fósforo e potássio, que é os NPKs. Então, podem estar adubando com o NPK 041408 e o 101010. E também toda conter fonte de matéria orgânica é fundamental também. Mas principalmente NPK, porque eles já vêm balanceado na medida certa para o que elas precisam, que é nitrogênio para ir para as folhas ficarem verdinhas e viçosas, para o potássio para dar flores e frutos, e o fósforo para deixar a muda forte, resistente, longe de qualquer praga e doença. Porque quando a nossa muda não está forte e resistente, é ali que começa a vir os bichinhos, né? Os insetos e aquelas outras pragas que a gente não vê que ficam embaixo das folhas.